Então, nosso irmão, estamos chegando já na hora do livro Mediunidade, a cura da ferida da fragilidade, a lição 25. Mediunidade, a cura da ferida da fragilidade. Então, o título é Magia, Relacionamentos e Aura Coletiva de Grupos. E lá no livro dos Médiuns, no capítulo 29, item 331, está assim: o mesmo acontece com o homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que lhe decuplica os recursos, ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e paralisam. É assim que os aplausos eletrizam os atores. Então vamos agora à dissertação da irmã Dufour sobre esse tema magia, relacionamento e aura coletiva de grupos. O estudo dos campos de força invisíveis dos relacionamentos revela surpreendente realidade sobre como somos influenciados e influenciamos uns aos outros. Laços energéticos determinantes são tecidos na convivência e quando o assunto envolve um grupo de trabalho espiritual, existe uma aura coletiva nessa equipe, na qual se refletem e são gerados elos asfixiantes. Isso aí também não depende muito de cada médium, porque existe um ditado que eles falam por aí, que eu não aceito muito, é o negócio de quebrar a corrente. Mas quando estamos todos nós aqui reunidos na espiritualidade divina, né, verdadeira, eu acho que um ou outro, se tivesse um pensamento fora, não dá para tirar o valor total daquele grupo, né? Então, aquela energia, eu acho que ela para a si mesma, ela fica valendo. Ele fala aqui de aura coletiva de grupos. É isso que eu ia falar. Ele interrompeu no meio do conceito. Ali laços energéticos determinantes são tecidos na convivência. E quando o assunto envolve um grupo de trabalho espiritual, existe uma aura coletiva nessa equipe, na qual se refletem e são gerados elos asfixiantes, aí que você interrompeu, ou asas energéticas, ou asas libertadoras de ascensão. Esses emaranhados de campos energéticos têm vida própria, formam uma teia vibratória. É a egrégora dessa equipe. Vamos narrar um episódio bastante frequente para ilustrar nossas considerações sobre a aura coletiva de um grupo. Então, bastante frequente, hein? Uma senhora resolveu se desligar de um grupo espírita, em que seus membros diretores apresentavam uma conduta desrespeitosa e um autoritarismo invernizado. Pela iluminação espiritual e pelos direitos de quem já possui mais experiência e conhecimento, essa senhora tomou conhecimento e tinha como provar do uso abusivo de valores monetários expressivos pertencentes à casa de caridade e de que vinham sendo desviados pelos membros da administração. Ao comunicar sua decisão, passou a ser mal vista e rotulada como obsidiada.
recebendo ofensas verbais que davam a entender que sua vida seria travada dali em diante. Tais julgamentos a aterrorizaram ainda mais, criando uma indisposição maior com a equipe. Afastou-se, decidida, e durante 15 dias sentiu sua vida mental desorganizar-se a tal ponto que passou a ter dificuldade até para dormir. Chegou a pensar em recorrer a um psiquiatra. No entanto, após 15 dias, a tensão aliviou-se e tudo se acalmou. Ela não tomou conhecimento do que verdadeiramente aconteceu, mas a equipe espiritual de benfeitores daquela casa nos revelou a verdade. Temendo graves acontecimentos e até mesmo a possibilidade de um processo envolvendo aspectos jurídicos, os diretores organizaram uma corrente de oração para a senhora durante aqueles 15 dias. Então, tinha oração para ela dos diretores 15 dias. O que, Erlei? O que tu está achando disso tudo? Hein, Erlei? O que você achou disso tudo? Se você falou, Não, que compreendi que ela foi beneficiada. Não, ela foi prejudicada. Não, ela foi beneficiada pelos irmãos que estavam fazendo a oração durante aqueles dias. Ela foi prejudicada pelas pessoas que estavam fazendo a oração. Ouve aqui o final. Que foi realizada sistematicamente pelos participantes do grupo que com ela trabalhavam. As orações consistiam em tocar-lhe o coração sobre a seguinte perspectiva: pedimos, Senhor, por sua pessoa, que tenha sua mente. Pedimos, Senhor, por essa pessoa, que tem sua mente atordoada e está abandonando sua tarefa no bem. Pedimos com todo o desejo que ela volte ao grupo e reconheça sua fragilidade e falta de vigilância. Assim seja. Continua aqui a irmã Sidofo. Não há outro nome para esse movimento de força, um feitiço. O conteúdo da tal oração consistia em um campo vibratório opressor que atingia em cheio a mente da senhora durante aqueles 15 dias, confundindo-a mentalmente. A ação reunia todos os ingredientes próprios da magia. Então, esses agentes da magia é o seguinte: intenção, mais força mental, mais alvo, mais ativação de registros kármicos e serviçais desencarnados envolvidos com os diretores da casa. Este é o nome desse sistema, magia da áurea coletiva de grupos. Então, a áurea não era muito boa dali, né? Em muitos desses casos, sequer existe a necessidade do ato magístico, quer dizer, de magia. A rede de forças existente em tais contextos, por si só, é suficiente para gerar em todo o conjunto as mais perigosas dificuldades, especialmente aqueles que resolvem confrontar os pontos sombrios existentes nas equipes. Está entendendo, Erlei? Agora? Exatamente. O que eu não tinha entendido no início, que eu julguei, né? Eu julguei porque foi assim, a leitura rápida, era que ela, aquela senhora, estava com a visão de que a direção da casa, né, tivesse usado de má fé. Ela achou isso. Mas depois, de acordo com a leitura, eu entendi que era ela que estava com essa visão. Não, ela estava com a visão lógica da situação. Ninguém falou se sim, os outros, aí é que está. Onde é que está essa fé em Deus? Como a irmã falou que isso é uma coisa normal aqui no plano Terra. Onde que está essa visão de fé em Deus? Aquilo é como um evangélico que às vezes aparece na televisão aí, num escândalo aí, com mulher, com dinheiro, com isso, aquilo. Será que ali criou um alto poder que ele se acha acima de tudo e de todos?
e que Deus foi colocado de lado, e ele acha que ele que é a divindade, que tudo que ele quer acontece, independente se é moral, se é ético, se é encamisada ali numa graça de querer para si o que quer para o próximo. Não, ele está ali achando que ele é todo poderoso e que nada acontece. E nesse ato de tudo que ele pedir vem, acontece. E aí está sendo assessorado por espírito de baixa vibração ali, né? Cara, quando você consegue compreender a essência da doutrina espírita, a tua postura é outra. A gente, o Divino está com uns 22 a 23 anos, quando a gente começou lá na Dona Mercedes, que esse grupo aqui começou lá, entendeu? Aí, tinha um senhor que frequentava o grupo, que ele morava lá na reta da base. Ele vinha a pé e voltava a pé. Quando ele ia embora, ele vinha a pé de lá para cá e voltava para casa a pé. A reunião terminava 8 horas e tal, mas tinha dia que estava chovendo, essas coisas todas. Cara, seu Valdemar, que era o esposo da Dona Mercedes, ele brigava com ele para chamar o táxi. O senhor é orgulhoso, isso é isso, isso é aquilo. Ele disse, seu Valdemar, eu tenho meus conceitos, eu não vou mudar, entendeu? O dia que eu tiver dinheiro, eu pego o táxi com o meu dinheiro, pego uma... mas o cara é orgulhoso, é uma soberba e tal. Cara, o conceito do cara é aquele. Para ele, aquilo ali que era o correto, e ele continuou fazendo aquilo ali, enquanto a gente teve uma convivência com ele. Eu esqueci o nome dele, uma pessoa muito legal e tal, o senhor já bem antigo na doutrina espírita, e assim foi. Tinha sempre aquela quisila dele com o seu Valdemar no final da reunião, que o seu Valdemar queria pegar o táxi para ele, e ele não aceitava, cara, não vou, eu vou a pé para casa. E assim foi, cara, teimoso, entendeu? Mas é o que a gente está falando, esse conceito de certo e errado, de justo e injusto, de honesto e desonesto, é muito individual, cara. Eu acho que é muito individual. E sabe? Nessa situação que tu colocou, dessas duas pessoas, uma querendo dar o táxi e outra não aceitando, é meio parecido com isso aqui. Toda dor, todo sofrimento, não é por acaso. Aquilo foi confeccionado especialmente para você. Para você. E a gente tem que entender que esse embate não tem que me gerar raiva, dor, sofrimento, como ali, de repente, estava gerando para um sentimento e para outro sentimento. De repente, os dois de baixa vibração. De repente, um com uma vibração boa, outro não. Mas aí é que está. Nesse diálogo, o que isso traz para mim? O que está fomentando dentro de mim? E é essa energia que eu tenho que me preocupar. Se eu estou inserido no contexto ou não, o que influi é o que está vindo para mim, o que está sendo construído dentro de mim. E a gente tem que ter essa necessidade de estar atento para aquilo não criar um hábito. O ponto daquela conduta, afetar a senhora, dela se sentir mal, ficar 15 dias, poderia estar muito bem intencionada, né? Por outro lado, né, o grupo, lá nas suas atividades e tal, com que intenção eles fizeram aquilo ali? Será que foi só de passar de tapar uma coisa, de esconder alguma coisa? É complicado, cara. De repente, aquele grupo, todos os 15 que estavam ali, de repente não tem o grau de comprometimento da situação. Uns estão lá, de repente, de uma forma suave, outros não, estão com uma forma bem agressiva mesmo, nessa lambança toda, mas ela que é a dona da casa mental dela. Se aquilo há uma perturbação, uma influenciação, ela, na dúvida, no medo, ou até na culpa. Ontem aconteceu uma coisa meio até cômica, que eu fiquei assim, depois pensando, eu falei, por que esse cara toma essa atitude? Estava no clube, foi no banheiro, aí fui tomar um banho. Aí eu entro no boxe, tiro a roupa e tal. Aí saí do boxe, botei a sunga de praia, que eu torço e tal, e fui vestir o short. Tinha um cara, um senhor, mais ou menos da minha idade, estava lá no mictório, aí virou para o meu lado e começou a ficar balançando ali, aí eu olhei para a cara dele assim, aí eu vi que o cara era meio pervertido mesmo, sabe? Não era bobagem. Eu senti pena do cara ali.
Eu saí olhando para ele, saí, mas não falei nada. Falei, caramba, como as pessoas às vezes se colocam numa situação. Eu poderia ser um cara ali da pá virada ali, com um revólver dentro das calças, que minha roupa, a molhada estava ali em cima. Cara, de repente tem um cara ali. Aí, Sabe uma coisa? aí tu vai lá, mata um cara daquele, acontece um homicídio ali, aí as pessoas, pô, ele é agressivo, mas as pessoas hoje estão brincando, sabe? E não entendem a noção do perigo. Um clube familiar, e eu fiquei assim, já pensou um garoto de 16 anos entra ali, Uma situação daquela, né? naquela situação daquela, o garoto ia ficar até, de repente, chocado ali. Eu falei, pô, não é brincadeira não, aquilo ali era casa de polícia, chamou um policial para... Se você comunica lá a direção lá, né, porque, pô, realmente é uma agressão. É, uma coisa absurda. Agora, eu também vi, sei lá, eu saí de... Mas ali é um clube, tá todo mundo de sunga. Eu não estava de cueca, estava de sunga do clube. Aí, eu não sei, o cara é pervertido, não sei se ele me viu ali, ele achou alguma coisa, sei lá. Só você mesmo. Aí eu, quer dizer, não sei qual foi... Espírito, Não é, eu não sei qual a interpretação dele da situação. Aí eu olhei para a cara dele assim, aí eu passei do lado dele olhando para... Aí eu falei, cara, que cara absurdo, cara, olha só. É um pervertido e já com a idade próxima ao desencarne. Imagine um espírito desse desencarnado. Eu vejo uma coisa, independente do que você está dizendo, mas sobre a doutrina, diz, acontece determinadas coisas na casa espírita, pelo seguinte, os espíritos das sombras, eles não dormem, eles estão sempre em alerta. De repente, o modo, né, o método da direção, às vezes, não é, vamos dizer, aquele método que tem que ser transparência. E, através dessa falta de transparência, essa senhora ela pode ter tomado uma ideia, deve ter visto coisas ali até inexistentes, mas ela viu. Ela é medianeira. Então, o que acontece? Isso levou ela a um baixo psiquismo, né? Erlei, A ponto dela querer ir no psiquiatra. Erlei, o estudo aqui fala toda semana quase da mesma coisa. E a gente tem um péssimo hábito de entrar para o lado bruxulento da situação. Não, Quando não é. eu falei aqui que o cara estava olhando para mim e dando uma atitude ali desrespeitosa, qual é a energia que cria dentro da gente? E a gente tem que entender, Erlei, é aí que eu quero chegar, que esse lado bruxulento não existe quando a gente entende que aquela energia tem que ser transmutada e não expulsa. Tem que ser transmutada. E o que transmuta essa energia baixa? Amor incondicional. Então, não tem espírito do plano inferior, não tem o capeta, Belzebu, o diabo. Se você entra... Mas só que tu está esquecendo do detalhe. Fala aí. Você mesmo fez uma leitura que eu também fiz, ou antes ou depois, eu não sei, sobre aconteceu na casa espírita. O que eu quis dizer não é que existe espírito das trevas para atrapalhar. Nós é que poderemos estar fora de sintonia. Aí, se você fora de sintonia, tu vai para aquela sintonia brava. Qualquer um. Então, o que acontece? Ela deve ter aceitado esse tipo de sintonia dentro de uma casa espírita. Então, o que acontece? Aquilo que seria de bom, de útil, ela deixou de usar. Mas fez mal para quem? Fez mal para ela, e não para o grupo. Erlei, Mas quem foi bruxulento foi o grupo. O grupo que agiu, a direção e tal, eles que agiram de forma errada. E, Erlei, a gente não está aqui contando uma história para falar da forma, sabe, casual.
A gente está falando, está aqui num estudo para falar da forma vibracional. A gente não quer nem saber o que aconteceu. Agora que a gente está sabendo que o vibracional do ambiente é esse. Porque ou você acredita ou você não acredita. Olha, estamos todos reunidos. Então vamos dizer que a maioria aqui, enquanto tem uma minoria, vamos dizer assim, com aquela vontade, com aquela, exatamente o que tu falou, uma boa vibração, e tem um bocadinho que está pensando no passeio, na enfermidade, outra coisa. Então, tem uma pequena parte do grupo que está vibrando. Então, conosco, tudo bem. Mas para aqueles que não estão, que estão voando, está vindo aqui. Exatamente, esse ponto que eu queria chegar, Erlei. Se não está legal, por que tu está ali? Por pena? Porque você quer ser o Cristo que vai salvar todo mundo? Se a vibração dali não está conforme você, pede para sair. Os homicídios nos relacionamentos acontecem por isso. Se a vibração não está batendo, você está em outra praia, mas você ainda no hábito, no exercício da situação que para você é confortável, você quer continuar. Mas você está vendo que está incompatível. Está incompatível. Aí é que está, a gente não está falando da novela ou da vida dos outros. A gente está falando de uma situação que pode acontecer conosco. E por isso que a gente está estudando para depois falar, eu não sabia. Sabia, não está legal. Desvincula. A gente ainda está muito amarrado naquele, o que Deus uniu, homem nenhum pode separar. A gente está em cima de crenças que nos limita a atitudes e a gente pode tudo, porque eu sou Deus na minha vida. Agora, por que eu quero ficar ali ainda? Aí, estamos juntos. Então a gente tem que trabalhar qual é a energia que está dentro de mim. E essa energia está agradável ou não está agradável? Pô, não está agradável. Por que eu ainda estou aqui? O que está me prendendo? Ah, ele ou ela que me mantém, que tem um dinheiro. Por que surgiu aquele cara ali, exatamente naquele momento que tu andou ali, que o cara apareceu ali? Por quê? Eu precisava daquela experiência. E agora, eu não precisava daquela experiência para dar-lhe uma burdoada no cara, chamar a polícia. O que vai gerar dentro de mim? Qual é a atitude que eu vou... Depois eu saí com a minha esposa, era eu e minha esposa, só eu e ela. Estava ele e um outro colega. Eu fiz até o comentário, tá vendo esses dois caras aí? Aí ela, duas bibas. Eu falei assim, 2 bibas. E aquele cara me assediou dentro do banheiro. Aí ela, é mesmo? Porra, as pessoas não têm medo do perigo, não, mano. Não sabe quem eu sou, não sabe o que eu posso fazer. Eu poderia até ter saído dali do jeito que eu saí, ter ido lá, pego uma faca ou um revólver e chegar. Maluco, tá pensando o quê? Ir lá e dei isso. Aí se você não tem essa nota, por isso que você acabou de falar uma coisa certa. Não pode dizer que você não sabia. Se você tomasse uma atitude dessa, você ia tomar sabendo. Então, o mais coerente, o mais correto, é fazer o que fez, né? Você vai... E a gente está estudando aqui, vamos parar com esse negócio de que, mas poderia, que isso, que aquilo. É autorresponsabilidade. O estudo aqui é para mim, é para cada um de nós. Não é para perguntar, achar o que o outro ia fazer. Não, é o que eu iria fazer. E pronto. Isso aí. Pega um fôlego da vida e explica tudo. Vamos continuar. Agora eu parei. Mais uma perspectiva de estudo que pode ampliar em muito as noções sobre o impacto da vida invisível na vida de relacionamento. Aí ela repete aqui, o mesmo acontece com um homem que tinha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhe dá mais vivacidade. A unanimidade desse recurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que lhe decuplica os recursos, ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e paralisam. É assim que os aplausos eletrizam os atores. Volta a irmã Dufour.
Aquela oração repleta de culpa e medo produziu um fenômeno de magnetismo que alcança a mesma via da feitiçaria, pois tinha todos os ingredientes da magia presente no acontecimento, os cordões energéticos entre membros de um mesmo grupo. Agora eu vou dar uma paradinha aqui. Isso aqui faz me lembrar aqui quando a dona Denise chegou aqui e começou a dizer a diferença dessa casa para casa que ela frequentava e tal. São pessoas que ainda não têm definido uma posição ética espiritual. Tem sim, sabe? É um barquinho à deriva. Aonde a onda levar é onde o barquinho vai. Mano. Então, quer dizer, a gente tem que entender bem para não entrar, sabe, nesses achismos ou nessas situações que é muito legal para alguns. O dono da casa espírita, pô, aquela casa espírita é gerenciada por aquele senhor ali faz muita caridade, faz muito isso. Aquele ali, se candidata a deputado, aí tá bonito da foto. Eu não vou ganhar nem 10%, né? Então, quer dizer, a gente tem que entender tudo. Qual é o meu intuito em doar? Eu vou fortalecer aquela pessoa ou vou formar um pedintezinho malandro? Então, isso tudo tem que entender, ou eu vou dar o que ele vai fazer, é problema dele, mas eu estou dando de coração porque eu quero trabalhar o meu amor incondicional, sem querer saber o que ele acha, o que vai acontecer com ele ou não. Aí é outra proposta, entendeu? Não estou aqui fazendo nenhum ritual de que não tem que dar ou tem que dar. Não, vai de cada um, mas sentindo o que isso traz para dentro de mim. O que adianta? Tu coopera numa assistência e vê que um está roubando e fica, é tudo ladrão, é só dali pior do que quando chegou. Então a gente tem que entender, eu estou dando de coração. Se roubaram, se não roubaram, se isso, se aquilo, não interessa. Eu estou dando de coração. A gente tem que entender isso tudo para na hora do embate, saber a atitude que vai tomando. Mas igual o Chico lá com a dona lá do escritório do Fogo Selvagem, né? Se você continuar com a tua casa, tá vendo? Tá tão bom que ela continua roubando. Se não, tá vendo? Ganhou tanto, roubou tanto que não está precisando mais. Por isso que ela largou. Uma vez o cara bateu na minha Kombi lá no vidro e ele estava bem arrumado com uma pastinha. Aí ele olhou para mim, eu mulambão dentro da Kombi, suado. Irmão, você tem um dinheiro aí para me arrumar para fazer um lanche? Eu saí de casa sem tomar café, não tem dinheiro para almoço, estou até agora sem comer nada. Ele, porra, tu fez lembrar. Aí eu saí do carro, fez me lembrar que eu também não comi nada. Vamos ali na lanchonete, a gente fez um lanche junto. Ele me agradeceu bem. Se ele quiser só o dinheiro, já aconteceu outras vezes, ele ia sair dali meio chateado. Mas eu senti que ele ficou alegre, sabe? Só a situação dele já foi o aceite que eu queria. Ele estava mesmo com fome. Aí fomos lá fazer um lanche, comemos lá um salgado, um copo de refresco, aí vim para a Kombi. E aquilo ali, já teve situações que eu até discuti com a pessoa que eu dei. O cara foi vender o ticket do almoço que eu comprei. Aí cheguei lá em Ipanema, eu falei, mas tá achando que eu tenho dinheiro? Porque ele foi para outro restaurante, tá pensando que eu tenho dinheiro? Sabe onde eu moro? Eu moro em Santa Cruz. Eu venho de lá para cá para andar isso tudo aqui, ó, de estabelecimento em estabelecimento, e às vezes eu não vendo nada e volto para casa. Tá achando que tá tirando onda ou tá tirando todo mundo como otário? E aí ele, não é disso. Aí eu cheguei, olha só, eu vou lá no estabelecimento, falar com o dono do estabelecimento, falar que você estava de conluio com a garota do caixa. Como é que tu devolve o ticket e ela depois vai te devolver o dinheiro? Aí quer dizer, e ele nem comprou nada lá. E ela já conhece o cara dali. Ela já estava ali, ó, vou pegar, depois a gente meio a meio. Aí eu, quer dizer, eu cheguei e falei, aí ele, não, eu vou lá com o senhor, pego o dinheiro, te devolvo. Eu falei, então faz isso. Aí fomos lá, mas depois eu até fui embora, né, peguei. Aí eu fui embora, mas eu quis constranger ele ali, para ele ver que as pessoas são trabalhadoras, mano.
Não tem quem come ali, a gente come em pé. É uma lanchonete que serve almoço, que todo mundo come em pé. Todo mundo que está ali é que está com pressa, quer pagar menos, quer pagar rápido. O cara vai ali para... aí tu fica, meu Deus do céu. A avaliação sincera sobre a importância de preservação da identidade pessoal em equipe é muito necessária. O tema alcança o estudo aprofundado da ferida evolutiva da fragilidade, sob os domínios de corações bondosos e bem-intencionados. Se embaraçam energeticamente com egrégoras destrutivas e tóxicas. E ela finaliza: temos muitas e profundas reflexões a serem feitas e recomendamos para tal o estudo do capítulo 29 do Livro dos Médiuns, das reuniões e das sociedades espíritas. Esse capítulo 29 do livro é imenso, é gigantesco. Tem muito livro da Irmã Dufour que o livro todo é só esse capítulo. Eu não lembro, Pétala de Amor, não sei qual é o livro, que é só esse capítulo 29. Então, vou pedir o Erlei para fazer a prece inicial. Pode ser, Erlei? Sim, sim. É com muita alegria, é com muito boa vibração que eu quero, que nós precisamos e vamos contar um com o outro nesse momento fraterno, nesse momento que é um complemento aos estudos que nós viemos fazer aqui na Casa Espírita. Estudo de quê? Nós fazemos uma revisão do dia a dia e muito maior ainda pela vida fora da matéria, ou seja, o movimento espiritual, que é um movimento fora do corpo físico, mas que a nossa mente, através da fluidificação, através da fé, também busca nos altos padrões espirituais a força necessária que temos para caminhar. Então, assim, nós ligados às forças superiores, aos espíritos trabalhadores, fazemos todos nós, encarnados e desencarnados, parte desse departamento cristão. E assim nós vamos nos desenvolvendo, nos lapidando, e cada vez esse aprendizado vem mais para nos trazer o recurso de hora em hora do dia a dia. Então, agradecemos muito, primeiramente, estarmos gratos a nós mesmos, a espiritualidade, por vir exatamente pelo caminho que nos leva à realidade do dia a dia, espiritualmente falando. É com essa força de vibração que nós juntamos um com o outro, fazendo esse grupo num só pensamento, numa só vontade, e, acima de tudo, colocar em prática, dentro daquilo que nós podemos, as ações que nós temos que completar, que temos que atingir, através da nossa superioridade que nós estamos em busca. Estamos sempre querendo melhor, estamos sempre querendo o correto, mas é preciso que nós tenhamos muito cuidado, como foi dito aí nas instruções aí anterior, para que não haja esse distúrbio, para que nós possamos, ao sentir qualquer coisa fora do comum, entrarmos em mentalização, irradiação, oração, para buscarmos nós, dentro da espiritualidade, o reforço que precisamos. Assim agradecemos aos beneméritos irmãos que estão nos circundando, dando apoio a essa casa, que muito dele nós precisamos, e assim nós tomarmos a condição de nós mesmos, aí, através dessa força fluídica, dessa força mental, nós agradecemos e buscamos e procuramos colocar em prática essa ação espiritual. Assim, pedimos aos colaboradores beneméritos da espiritualidade, principalmente nessa casa, o apoio para a fluidificação
de nossas águas, aqui no momento, sentir essa boa vibração através dessa corrente de mentalização positiva, trazendo essa limpeza psíquica em nós, principalmente, na nossa mente, no nosso ambiente, trazendo toda a força de querer bem um ao outro, e que assim seja em todo o nosso Rio de Janeiro, aqui na nossa área de moradia, nosso lar, nossa família principalmente, e nós ficamos muito gratos, porque estamos procurando uma realidade que nos traz uma harmonia, e essa harmonia é para todos nós, é no nosso lar, é onde estivermos. Basta que nós tenhamos esse pensamento positivo, que positivamente tudo vai dar certo. Vamos cuidar da parte espiritual, porque a material, nossa inteligência, já dá conta. Que a força divina possa estar na mente de cada um e possamos usufruir cada vez mais dessas lições narradas, ministradas pela força superior. Que a paz divina esteja no coração de cada um e na mente. Que assim seja. Então vamos agora criar um feixe de pensamentos iluminados, positivos, superiores, e tentar entrar em contato, em diálogo com nosso irmão, nosso mestre, nosso modelo e guia, Jesus. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui e agradecemos por podermos dar prioridade ao trabalho de autoconhecimento, ao trabalho da mediunidade. E hoje agradecemos pelo ensinamento de que, às vezes, até de uma forma maquiada, a feitiçaria pode se passar por prece, que a gente possa compreender qual é o objetivo da nossa prece, qual é a intenção. Queremos nos comunicar com os irmãos superiores ou queremos fazer palestras? Queremos engrossar o caldo para sair mais bonito na foto? Qual é a nossa intenção em vir à casa espírita, em participar do estudo, em formatar a prece, que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos. E só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está iniciada essa segunda parte de interação com os nossos irmãos desencarnados. Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término do encontro. Vamos voltar ao diálogo com nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus. Mestre, agradecemos por mais essa reunião aqui formada, que a egrégora desse coletivo possa estar sendo construída, pautada na autorresponsabilidade, na auto-honestidade, criando assim a auto-iluminação. Que a paz seja uma realidade na consciência de todos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez, só temos a agradecer ao Pai
rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. A dona Emília, tudo bem, dona Emília? Tudo bem. Dona Iraci, tudo jóia, dona Iraci? Seu Pedro, Manel. E aí, Erlei, tudo jóia, Erlei? Tudo jóia. Tudo bem, Valdemir? Na comunicação? Vamos ver se eu consigo ler. Esse aqui mais aqui. Vai ter o óculos aí. Então você está Ah, estudando agora tá para aqui. ler aqui. É bem legal. A fragilidade do médium. As questões sociais, morais, espirituais da coletividade não necessariamente te competem solucioná-los, mas aquela mãe com o filho ao colo pedindo em público o leite para o bebento, aquele velho sozinho suplicando um prato de sopa, aquela criança sem o caderno ou o livro, precisando da educação e da escola, o desajustado entregue ao vício ou o criminoso que ataca essa ou aquela criatura, eles estão ali, frente a frente contigo, acho que é a atração física, moral e espiritual. É a atração física, moral e espiritual. Bem sabes, não ocorre por acaso. Vês o que és e podes transformar a tua e também a realidade deles. Não resolverás os problemas de todos, ou de nenhum deles. E talvez nem os teus, pois és frágil, somos frágeis. Mas, meu irmão, não deixa de tentar, não deixa de acreditar.